Vai. Confia. Tem não perturbe aqui, não tem. Ao vivo. Nossa, Carlos já entrou, Juliano. Isso. Pede para aceitar, Júlio. Letícia. Ai, que delícia. Isso. Tá meio Tudo bem, escuro. Júlio? Boa noite. Deixa eu ligar a luz aqui, que está um pouco escuro. Tá, e vai escurecer mais. Boa noite para todo mundo que está chegando. Então, hoje nós temos um convidado que é o professor Júlio Rezende, da cidade de Arcos. Tá tudo bem, gente? Microfonia. Podemos começar? Sejam todos bem-vindos. Juliano, Fabiane, o Carlos da maçonaria foi o primeiro a entrar. Firmes. Então, vamos lá. O áudio está ok, que joia, que bom. Então, hoje quem vai participar conosco da live é o professor Júlio Rezende, da cidade de Arcos. O professor Júlio é mestre em educação pela Federal de Lavras e doutorando em educação pela Federal de Uberlândia. Resumindo, um currículo extenso e uma formação densa na área de tecnologia, nós chamamos o professor Júlio de expert. Está sempre salvando, né, Júlio, a gente com conselhos, com orientação sobre como agir em relação a software, a objetos de aprendizagem. E hoje o Júlio vai nos ajudar a pensar nesse tema. Nós estamos aqui com um pequeno probleminha. Bom, então, nós pensamos como é que, com o Júlio, com essa experiência toda e esse currículo em relação a essa área, nesse momento tão importante, onde os professores estão sendo empurrados a se colocar diante das câmeras para dar aulas online, aulas remotas, com princípios ou não de educação à distância. Então, antes da gente começar a trabalhar, o Júlio viu todas as lives que eu fiz com outros professores e sugeriu que o poema de hoje fosse o Salmo 91. Nós, depois de lermos o Salmo e o tamanho dele e o que ele nos inspirou, eu começaria com vocês essa noite a dizer: os maus são destinados à inevitável ruína, enquanto o justo florescerá como a palmeira. Esse é o resumo do Salmo 91, que o professor Júlio pediu. E, Júlio, em sua homenagem, eu fui atrás de outra mulher, da Clarice Lispector, e com ela eu descobri um poema que chama Sonhe. E vou ler para vocês, vocês vão ver que ele nos remete ao Salmo 91. Júlio e todos vocês, hoje 25 de maio, sonhe, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer.
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Então, a Clarice hoje nos deixa esse belo poema, Júlio, e eu sou muito agradecida por você ter cruzado a minha vida. Obrigado, professora. É um privilégio muito grande, né, estar com vocês, né, estar presente com todos, né, com os meus colegas, com os professores, né, que nos assistem, porque nós estamos presentes, né? O conceito de presencialidade ele está se transformando, né? A presença talvez não precisa mais ser física, né? A gente está presente, não é? A gente está reunido, estamos juntos. E antes da gente conversar a gente iniciar essa conversa, né, essa reflexão sobre objetos digitais de aprendizagem, nós precisamos transitar por algumas questões que se articulam com os objetos de aprendizagem, que é educação, currículo, tecnologias, educação à distância e ambientes virtuais de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos claro para nós mesmos o que é educação e o que é currículo. Nós precisamos conceber, compreender a educação como um processo social que se desenvolve numa via de mão dupla, onde, ao ensinar, o professor aprende e o aluno, ao aprender, ele também ensina. E, ao ensinar e aprender, né, ambos se transformam, o sujeito pedagógico ele se transforma. Então, a educação ela deve ser concebida como uma partilha de saberes, né, que são construídos, desconstruídos e reconstruídos a todo momento, entre os sujeitos pedagógicos, aluno e professor. Mas a educação, na minha compreensão, ela vai para além dos processos de ensinar e aprender alguma coisa, né? Ela pressupõe a existência de um currículo, que, grosso modo, seria um conjunto de conhecimentos e habilidades mínimas que são necessárias, né, ao aluno para que ele se desenvolva ao máximo as suas potencialidades cognitivas, afetivas, psicomotoras, artísticas e, sobretudo, éticas. Então, educar é, acima de tudo, formar e transformar o ser humano em um sujeito melhor. Então, partindo dessa ideia inicial, cada professor tem um perfil, né? Cada um lê o mundo, interpreta o mundo de uma forma. Essa percepção que nós temos, ela é única e ela resulta da nossa experiência de vida e da nossa formação teórica. E não adianta nós tentarmos ser professores digitais, professores tecnificados, modernos, se nós não acreditamos no potencial educativo das tecnologias, né? Então, cada professor, ele adota ao longo da sua carreira a crença em uma teoria do conhecimento, né? Seja inatismo, behaviorismo, apriorismo, empirismo, construtivismo, socio-interacionismo. Cada um de nós tem uma posição diante do processo de construção do conhecimento. E essa posição que nós temos, ela se articula com a nossa vivência, né? Com a nossa experiência de vida. Bom, com certeza. Né? Só te instigando ainda mais, você, quando pensou a temática de hoje, você pensou em 3 tópicos, em dividir em 3 tópicos. A live, as pessoas estão perguntando se depois ela vai estar disponível. Vai sim, tá? Elas têm ficado
tanto no Face como no Instagram, para vocês assistirem com os colegas, fazerem perguntas, comentários, e nós, à medida do possível, vamos respondendo vocês também, tá bom? Então, Júlio, quando nós, diante, né, da nossa trajetória com as lives, sobre educação à distância, educação remota, sobre os objetos, as formas de aprender, que nós começamos lá atrás com o Juliano, depois com o Júnior, semana passada com um pouco discutindo isso com Fernanda, sobre o viés da psicologia, né? E aí, a gente decidiu voltar com você, porque os professores estão pedindo muito. Que os objetos são esses e como é que podemos nos instrumentar. Essa ideia que você começou a falar de pertencimento, ela é muito importante, porque se eu acredito, se eu me instrumentalizo, eu faço as coisas ficarem mais leves. Se não, é muito difícil, é muito penoso. Com tudo que nós já discutimos politicamente do Brasil, como é que eu, Sônia, posso me apropriar disso, tá? E aí você divide em 3 etapas, né? A produção dos objetos digitais de aprendizagem. Primeiro, o Júlio vai discutir conosco educação à distância e ambientes virtuais de aprendizagem. Depois, objetos de aprendizagem, definição e aplicação. É isso? E, por último, os softwares para produção de objetos de aprendizagem e os repositórios institucionais. E os repositórios são muitos, né, Júlio? Eu andei dando uma olhadinha essa semana, fiquei muito feliz. Nós temos muito lugar para nos inspirar. E a Universidade de Lavras é uma delas, né? Muita coisa bacana lá. Então, vamos lá, Júlio? Como é que você pensou aí? Bom, então, cada um de nós, nós temos uma posição, né, diante desse processo de construção de conhecimento. Estamos falando de objetos de aprendizagem, estamos falando de conhecimento. Então, quando nós tentamos fazer alguma coisa que nós não acreditamos em educação ou em qualquer área, o desastre é certo. Porque o nosso projeto pedagógico ele vai perder as pernas e a nossa educação, a nossa ação educativa, ela vai se tornar inócua, porque nós não acreditamos naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Então, a primeira coisa é acreditar que as tecnologias têm um potencial educativo muito grande e que pode favorecer a ação pedagógica do professor, não em tempos de pandemia, toda a vida, vou tentar fazer uma linha do tempo sobre a evolução dela, para a gente compreender. Bom, a gente vai falar de objetos de aprendizagem, a gente tem que passar por técnicas e por tecnologias. Então, a técnica nada mais é do que um processo, um procedimento prático que o homem desenvolve, que a gente utiliza, para obter um determinado resultado, quando nós procuramos fazer alguma coisa. A tecnologia já seria uma prática mais aprimorada, mais aperfeiçoada, porque a tecnologia envolve a prática e ela vai reunir com a prática mais duas vertentes, duas dimensões, que é o conhecimento e a ciência. Então, com o objetivo de melhorar ainda mais os processos produtivos, qualquer que sejam eles, sejam econômicos, sejam sociais. Então, a tecnologia ela utiliza a prática, mas ela dá o insumo da ciência e do conhecimento para que essa prática seja melhorada e possa, então, dar um resultado mais produtivo. Então, as tecnologias, elas acompanham a humanidade desde os tempos mais remotos, A descoberta do fogo, a descoberta da eletricidade, a invenção da roda, do relógio, da bússola, do papel, da peça. Tudo isso são tecnologias, que vão sendo aperfeiçoadas a cada momento, a cada mês, a cada dia, a cada ano. E essas descobertas e essas invenções, elas se sucedem ao longo da história da humanidade e elas alteram tanto o modus operandi quanto o modus vivendi da humanidade.
Então, o papel, quando a gente fala em tecnologias, né, em objetos digitais, a gente vai pensar naqueles objetos relacionados somente ao que é digital, ao que está relacionado à informática. Mas o papel, o livro didático, o lápis, a caneta esferográfica, o mimeógrafo, o projetor de slides, o retroprojetor, tudo são tecnologias, hoje em desuso, mas são tecnologias que maximizaram, potencializaram a ação pedagógica do professor, né? Hoje a gente recebe cada vez mais, né, recursos que são incorporados ao processo educativo, sobretudo aqueles que estão ligados à informática. Bom, o ensino à distância, a gente fala de ensino à distância e fala de educação à distância, são duas coisas diferentes. O ensino à distância é aquela atividade que o professor José Armando Valente, da Unicamp, chama de máquinas de ensinar. É o que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Então, isso é o ensino à distância. Eu ensino, eu coloco, disponibilizo o conteúdo e o aluno absorve e aprende como se fosse uma tábula rasa, né? Não soubesse nada e o professor soubesse tudo. Então, o ensino à distância ele surgiu no século XVIII nos Estados Unidos por meio do ensino por correspondência. No Brasil, chega no início do século XX também com o primeiro curso de datilografia. Eu não sei se o pessoal conhece as máquinas, né, de datilografia. Então, em 1900, houve o primeiro curso à distância por meio do correio, do serviço postal, em que eram enviados manuais ensinando aquela sequência mecânica que as pessoas precisavam aprender para fazer uso, né, ser um bom datilógrafo. Depois, né, na década de 20, surge Roquete Pinto cria a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, doada depois ao MEC. Em 1939, é inaugurada a primeira escola de EAD no Brasil, o Instituto Monitor. Eu tive o prazer de conhecer o material. Logo depois, o Instituto Universal Brasileiro, responsáveis em grande parte pela qualificação e profissionalização de muita gente que morava distante dos grandes centros urbanos. Então, o Nordeste, na década de 80 e 90, o Instituto Universal era muito presente nas cidades do interior. Eu chegava nas residências e via os fascículos, os cadernos, e aquilo me tomou por uma curiosidade muito grande. Os grandes centros já cheios de universidades, com uma discussão teórica muito avançada, e o Brasil ainda fazendo curso por correspondência. Sim, ele deixou de existir porque não consegue mais sobreviver naquele formato que ele foi pensado, né? Tanto o Instituto Monitor quanto o Instituto Universal Brasileiro. Mas, dando sequência, na década de 70, né, é criado o telecurso segundo grau, em 81 o telecurso primeiro grau, né, ambos extintos em 95 e substituídos pelo telecurso 2000. E em 95 o MEC cria a Secretaria de Educação à Distância e a TV Escola, né, que hoje também a gente quase já não acessa mais. E, finalmente, em 2006, o Decreto 5.800 cria o Sistema Universidade Aberta do Brasil, né? Um consórcio que reúne as universidades públicas brasileiras, federais e estaduais, né? Numa ação conjunta na tentativa de democratizar e interiorizar o ensino superior no país, levando o ensino superior aos rincões mais distantes do nosso país, né? Cidades bem distantes dos grandes centros urbanos, onde estão concentradas as grandes universidades. Bom, e é interessante também colocar aqui, professora, que em dezembro do ano passado, né, de 2019, a portaria 2117 do MEC ampliou para 40% o percentual da carga horária de educação à distância nos cursos presenciais de graduação. Então, é um dado novo antes da pandemia, né? Então, já autorizou principalmente as universidades que têm nota 4 na avaliação do MEC. Então, dessa forma, quando nós estamos falando de educação à distância, ninguém está reinventando a roda.
Ninguém está reinventando a roda. Talvez o que as pessoas estão percebendo é que a roda não é quadrada. Eles perceberam agora que ela nunca foi quadrada, né? Então, não se trata de um modismo, né, momentâneo. A EAD, a educação à distância, ela não é uma moda, ela é uma modalidade que vem se afirmando ao longo dos anos e que nós não adianta nós tripudiarmos ou ficarmos renitentes, porque ela está aí, ela se assentou entre a gente. Infelizmente, eu lamento que ela ganhou mais força num quadro, num cenário tão triste como o que nós estamos vivendo agora, né? Mas a gente sabe que dentro das universidades existem duas correntes, né? Uma que critica, sempre criticou a EAD, e a outra que sempre a defendeu. E essa discussão a gente sabe que ela ainda vinga, né? Bom, então a educação à distância é a mesma educação presencial, só que desenvolvida em um outro formato, em que os alunos e professores, os sujeitos pedagógicos, estão distantes fisicamente, né? Estão distantes no espaço e no tempo. E a ação pedagógica, ela é mediada pelos recursos da telemática. Então, assim, a ação pedagógica, ela não é que a tecnologia media, né? Tem que ter uma pessoa para mediar, mas o suporte é o tecnológico. Então, o processo de aprendizagem é conduzido por meio da utilização desses recursos tecnológicos, sobretudo os telemáticos. Bom, deixa eu tomar um pouquinho de água. Quando você fala que a educação presencial é a mesma da educação à distância, a gente precisa retomar, né, essa questão, porque é uma das mais polêmicas nas universidades brasileiras, e eu quero pensar do ponto de vista de qualidade. É a mesma do ponto de vista de currículo, não é esvaziado, como muitos pensam, não é mais fácil, como muitos pensam. Seria necessário desmistificar isso, não, Júlio? Porque quando a gente diz a mesma, você está falando em termos de crenças, ideologia, em termos de currículo, de avaliação, seriamente. Porque o grande mito é que educação à distância é muito fácil. Qualquer um vai lá e faz. Não, de maneira alguma. O aluno da educação à distância, eu estou falando aqui, eu estou me referindo ao aluno da graduação, do ensino superior. Ele precisa ter um perfil, porque a educação à distância ela exige um perfil muito complexo do aluno. Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter responsabilidade, compromisso com o próprio processo de aprendizagem dele. Não é que ele fica solto, mas ele tem que ter a responsabilidade de assumir o seu compromisso com o seu processo de aprendizagem. Então, por isso que talvez ela não seja tão adequada para as crianças e para jovens, porque eles ainda não desenvolveram essa habilidade, essa autonomia. Hoje nós temos 70% dos alunos que estudam na modalidade à distância são alunos adultos que já estão no mercado de trabalho, porque eles têm essas habilidades que para o jovem, para a criança, é muito complicado exigir que a criança tenha essa rotina diária, que essa criança pesquise por conta própria. O aluno da educação à distância, ele tem que fazer um esforço talvez maior do que o aluno da educação presencial, porque o professor está ali do lado o tempo todo, né, para estar auxiliando, e ele tem que se virar, vamos dizer assim, naquele momento que o professor não pode estar auxiliando ele ali 24 horas por dia. Mas a qualidade é a mesma. Porque quando uma instituição séria, quando se diz instituições sérias, pensa um curso focado na aprendizagem dos alunos, né, desenvolvido na modalidade EAD, ela tem que seguir os referenciais de qualidade da educação à distância, né, que foram publicados pelo MEC. É um volume com quase 100 páginas que estabelece todos os princípios, todos os fundamentos para se garantir que esse curso tenha qualidade. Então, ele não pode nascer de um desejo meu, de uma vontade minha, de uma iniciativa isolada. Não. Ele nasce de um desejo institucional e de uma equipe muito grande, de uma equipe que a gente chama, na educação à distância, de multidisciplinar.
Então, um curso à distância com qualidade, ele não pode nascer de uma pessoa. Ele nasce do trabalho de uma equipe formada por coordenadores, por professores formadores, professores tutores, técnicos de TI, secretários e todos aqueles outros elementos que às vezes ficam nos bastidores dando o suporte para que aquele curso esteja sempre no ar, seja sempre sendo oferecido aos alunos. Então, não é uma iniciativa isolada, então é uma iniciativa coletiva e exige professores qualificados. Então, assim, eu não posso colocar qualquer professor para ser o formador. Então, eu tenho que selecionar um professor realmente especialista naquela disciplina, naquele conteúdo, para que ele possa produzir material didático ali. E os outros professores, que são chamados de tutores, que também são especialistas, né, que fazem essa mediação material didático, aluno e aprendizagem, vão conduzindo o processo. Bom, então, nos parâmetros, nos referenciais curriculares nacionais para a qualidade da educação à distância, né, a gente encontra todos esses princípios que devem ser seguidos para que o curso tenha qualidade. Muitas vezes se fala sobre a avaliação na educação à distância. Não, a avaliação ela é feita presencialmente, todos nós sabemos, né? Faz como uma escola presencial. Agora, nós ainda precisamos caminhar muito. Eu, no final do ano passado, eu fiz uma prova de certificação do Google Educator. Então, essa prova a gente faz na Europa, a Universidade Aberta de Portugal também utiliza essa tecnologia. Você tem que ligar o webcam e durante o momento que você está fazendo a prova, a webcam te filma, te enquadra todinho, você não pode olhar para nada, lado nenhum, a não ser a prova que você está executando. Então, assim, nós ainda não temos essa tecnologia, né, mas vamos avançar, né? Mas a gente aplica as provas presenciais, né? Porque fora do Brasil, nos países mais desenvolvidos, essas provas já são feitas à distância utilizando esse recurso que captura a imagem do sujeito, né? Para garantir a autenticidade, a fidelidade de quem é que está fazendo aquela prova realmente, que não é outra pessoa que está fazendo. Bom, eu acho que vai dar para a gente falar dentro do tempo, né? Então, implementar um projeto de educação à distância não é uma atividade que nós vamos fazer a toque de caixa, de um momento para o outro. Gravar um vídeo e postar no Facebook da escola, no blog ou no grupo de WhatsApp, isso nunca foi educação à distância. A coisa não é feita de improviso. É claro, a gente reconhece essa iniciativa, né? Significa o quê? Que nós não estamos inertes, estamos fazendo alguma coisa, né? Mas nem sempre estamos fazendo a educação à distância. E talvez, quando a gente for observar o resultado do nosso trabalho, pode ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? A gente pode ficar andando em círculos sem fazer nada. Então, nós tivemos muito tempo, o Brasil teve muito tempo para se preparar e preparar os professores. Não fez isso. Agora quer que os professores façam as coisas a toque de caixa. Não vai dar certo, né? Isso é um empreendimento que demanda tempo, demanda muito tempo, muito intelecto, muito recurso para que os professores estejam tão habituados ou pelo menos familiarizados, a maioria dos professores, com esses recursos, né? Você quer colocar alguma coisa, professora? Sim, eu estou aqui pensando, tem algumas pessoas colocando sobre a importância de ter disciplina, que a gente tem batido muito na EAD, mas tem também a questão do tempo de aprender de cada um. Tem uma pessoa que está nos assistindo que falou que a criança, que na opinião dela, a criança precisa da presença do professor e da afetividade. O que eu posso dizer é que todos nós precisamos de presença e de afetividade para aprender. Sim. Na educação à distância também existe afetividade, no texto produzido, nos diálogos,
na relação do tutor com o aluno, na forma como ele recebe, como ele vai atrás do aluno. Então, assim, é um conjunto de coisas que eu faço coletivamente na educação à distância, que no presencial eu faço sozinha. Sim. Sozinha. Eu planejo só, eu dou aula só, eu vou atrás dos alunos só. Então, na educação à distância, eu partilho e dividimos funções, tarefas, obrigações. E tem uma questão que as pessoas estão perguntando muito: quando é que eu sei que aprendi? Como que é a pergunta? Quando é que eu sei que aprendi? Eu É posso quando, dizer, é eu quando, aprendi. é quando eu desconstruo uma verdade que eu tinha até então, né? Eu tenho uma coisa comigo que eu falo muito para vocês, não sei se você lembra disso. Quando eu dou conta de falar aquilo que você falou hoje, né? No começo, sobre a história do currículo, quando eu dou conta de falar, dou conta de escrever com as minhas próprias palavras, eu estou dando indícios que eu estou aprendendo. Se eu não verbalizo, se eu não escrevo, eu não vou saber se você aprendeu. Com Então, eu certeza. preciso instigar o aluno, e nós estamos vendo isso de uma forma muito, muito rica nas lives, que é quando vocês falam, né? Quando vocês, professores aí do Brasil, falam. E aí, isso nos deixa muito felizes. Que legal. Olha quanta coisa o Júlio sabe que eu não sabia que ele sabia. Consegue entender essa confusão do nosso cérebro? E a outra coisa é o tempo, né? O conhecimento precisa de tempo para que ele se processe, que desconstrua e que se torne um conhecimento novo para mim ou novo para você, ou você está refazendo conhecimentos já anteriores, acrescentando outras coisas, né? E aí, o seu segundo tópico, você pensou em conversar com a gente sobre objetos de aprendizagem, a definição e a aplicação. Tem muita gente doida para chegar nesse momento, né? Que objetos são esses? Que é isso, né? Que nome é esse? Como é que eu posso aplicar? Porque no terceiro ainda tem um nome mais difícil para os professores, que é softwares, que é os Programa. repositórios. Está todo mundo mais ou menos, mas o software e os objetos de aprendizagem, como é que eu uso? Eu acho que isso aí você podia ajudar a gente. Sim, claro, com certeza. Então, a gente sai então dessa parte aí, né, que a gente colocou, que eu acho que eu julgo ter sido importante, e a gente entra então nos ambientes virtuais de aprendizagem, porque eu vou trabalhar com objetos digitais de aprendizagem, vou chamar só de OA, que a gente chama só de OA, objeto de aprendizagem, geralmente no ambiente virtual de aprendizagem, né? Nós temos vários ambientes virtuais de aprendizagem e eles são plataformas, são softwares, né? São espaços que permitem colocar no computador, reproduzir no computador, na tela do computador, o ambiente da sala de aula. Então, tudo o que acontece na sala de aula acontece dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Não de forma física, é claro, né? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles ajudam os professores a gerenciar os conteúdos disponibilizados aos alunos, acompanhar o progresso dos estudantes e fazer a gestão da aprendizagem. O mais utilizado no mundo é o Moodle, né? O Moodle esse é um excelente ambiente virtual de aprendizagem e permite que todos os professores possam criar a sua cara, a cara da sua sala de aula naquele ambiente ali, certo? Utilizando os recursos telemáticos, é claro. Bom, objetos de aprendizagem. Então vamos lá. Os objetos de aprendizagem surgem por volta do ano 2000, né?
mas o seu crescimento está muito acelerado, principalmente por parte do Ministério da Educação, através da RIVED. A RIVED é a Rede Internacional Virtual de Educação, RIVED. E da escola também do futuro da Universidade de São Paulo, que desenvolve um programa chamado LabVirt. O LabVirt, eu estive olhando, ele tem atividades, objetos de aprendizagem para alunos de física e química do ensino médio. Só tem nesses dois campos do conhecimento. Então, os objetos de aprendizagem são materiais instrucionais e interativos, né? Ou seja, o aluno interage com aquele material, né? O aluno participa não da execução do objeto, mas da execução da atividade, né? E eles são utilizados em atividades pedagógicas. Os OAs, os objetos de aprendizagem, eles despertam a curiosidade dos alunos, desenvolvem o raciocínio e estimulam os estudantes a resolverem problemas ou desafios de forma colaborativa ou individual. Então, Túlio, sim? dá um exemplo para a gente de um... Por exemplo, teve uma mãe que me perguntou se o Fortnite, nem sei se eu pronunciei corretamente, se esse jogo ele gera aprendizagem, porque os meninos estão jogando o dia inteiro. Eu falei, ixi, não sei. Não, eu não conheço. Tem que saber então, mas... Porque existem jogos e existem jogos pedagógicos. Sim. Tem. Ele não é um jogo pedagógico, mas ele é jogo de estratégia. Ele faz quem está jogando pensar. Pelo menos eu pensei nisso. Pensar em quê? Isso, me matar. Pensar em quê? Né? Eu vejo os meninos matando aí. Sim, porque eu não conheço, então eu não posso falar, mas tem que se ajuda a pensar. A priori é uma atividade interessante, porque os OAs têm que ensinar não, tem que estimular, aguçar os alunos a pensar, a raciocinar. Agora, o conteúdo pode não ser bacana, né? O conteúdo pode não ser bacana, não é? Pode ser, eu não sei o que é a estratégia lá no final, não é? Pode ser, não estou falando do que é esse que eu não conheço. Pode ser como driblar o colega, como passar perto do colega, né? Como matar o... Não sei, eu não conheço, não estou falando que é esse o objeto que a mãe colocou aí, não. Eu não conheço mesmo. Tem que ver o jogo, né? Tem que conhecer e ver o que é que está sendo proposto. Bom, os OAs, aqui eu estou sempre discutindo objetos de aprendizagem, não jogos, tá? Jogos pedagógicos, jogos educativos. Eles têm duas características. Eles têm que ser educativos e têm que ser lúdicos. Então, o que vai atrair a atenção do aluno, do estudante, é a forma como esse objeto se apresenta. Então, para a educação infantil, quanto mais cores, né? Quanto mais bem trabalhado ali as imagens, né? Sem poluir demais, é claro, o objeto, mais interessante, mais atrativo fica para a criança, né? Então, os objetos de aprendizagem, eles não substituem o professor de maneira alguma, porque é o professor que vai decidir qual OA ele vai ser utilizado no seu ambiente, no ambiente que o professor criou, né? Buscando alcançar um determinado objetivo de aprendizagem. Então, eu não posso sair garimpando objetos de aprendizagem e distribuindo no meu blog ou na página da minha escola, no Facebook, assim, aleatoriamente não, né? Eu tenho que estudar o objeto de aprendizagem e observar se realmente ele se encaixa no meu objetivo de aprendizagem. Então, não basta eu recolher isso ou aquilo e sair pulverizando ali, não. Tá? Então tem que fazer uma pesquisa. Tem que fazer uma pesquisa. Sim. E agora eu tenho que pensar na idade dos meus alunos. Sim, nós estamos com tempo agora, né? Quase todos, né? Eu não estou dizendo todos, mas assim, nós estamos com tempo agora para fazer isso, para pesquisar, né? Quais são os objetos que nos interessam. Então, os objetos de aprendizagem, eles estimulam o raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo e ajudam a criança e o jovem e o adulto também a estabelecer hipótese. E o estabelecimento de hipótese é a ponte para o conhecimento. É a tentativa de explicar algum fenômeno que eu compreendo.
Então, sem estabelecer hipóteses, a gente não gera conhecimento. Não há caminho se a gente não faz as nossas hipóteses. Principalmente as crianças. As crianças, elas estabelecem hipóteses, claro, no nível, na faixa etária delas, para tentar compreender um fenômeno que elas não conhecem. Então, elas vão estabelecendo, o caso da aprendizagem da língua escrita, não é? Sim. Ela vai criando as suas hipóteses de tentativa de interpretar aqueles sinais que não significam nada e não tem relação nenhuma com o som que nós falamos, né? Com as sílabas ou os fonemas e assim por diante. Bom, então a minha questão, nós já passamos 40 minutos, é que o professor começa a pesquisar. Nós temos que começar a pesquisar, nós temos que buscar. Então eu vou buscar na internet se eu tenho domínio de tecnologias, eu posso criar os meus próprios objetos de aprendizagem. No Office, por exemplo, no Word eu consigo fazer uma palavra cruzada, no Excel eu consigo fazer uma planilha, no PowerPoint eu posso fazer uma animação. Dentro do próprio Office eu consigo fazer alguns objetos mais simples, mas eu consigo fazer. Principalmente para as crianças do ensino fundamental 1, é bastante interessante. Agora, Então, Júlio, você está falando uma coisa importante, que eu estava assistindo as orientações do Estado e das prefeituras. O professor, ele precisa dominar aquilo que ele vai postar. Porque quando o aluno perguntar, ele tem que entender sobre aquele objeto. Sim, já estou chegando lá. Já vou chegar, tá? Então, eu apresento assim, duas propostas para os professores, né? O Google Sala de Aula, que está disponível para todo mundo que tem uma conta no Gmail. Se tiver a curiosidade, vai lá naquele sanduíche que tem do lado direito ali, naqueles aplicativos, vai encontrar o Google Sala de Aula, que é uma simulação do Moodle, com recursos mais limitados, mas dá para o professor criar a sua própria sala de aula ali com seus alunos e desenvolver o seu trabalho ali. É gratuito, não gasta nada, certo? Agora, Então, antes de você continuar, tem uma contribuição aqui muito bacana do Joaquim Pedro. Ele, se não me engano, ele está no interior da Bahia, professor de História, foi secretário de Educação, e ele está falando para nós uma coisa que a gente está começando a cair a ficha, sabe? Que, na opinião dele, o conhecimento tem uma forma prismática, multiplural e a unilinearidade do mesmo escafedeu-se. Ele escreveu com essas palavras. É uma coisa que a gente anda conversando muito com os nossos alunos é que esse momento ele foi tão importante para dizer, poxa vida, tem 1000 formas de conhecer. E aquela forma que a gente tradicionalmente trabalhava, escafedeu-se, foi-se. E agora a gente está lidando com o novo, com misturar o que eu sabia com o que eu ainda estou aprendendo. E é isso, Joaquim, a gente anda muito pensando nisso, né? Joaquim, além de historiador, é poeta e deve estar fazendo muita coisa bacana por aí. E é isso, Júlio, acho que nessas coisas que você está falando, né? A gente está tentando amarrar o velho, o novo, o porvir, né? O que virá, quem sim. eu serei depois disso tudo. Sim, até tomando aí um gancho aí na fala do colega, a verdade, ela não é única, né? Existem meias verdades e a verdade, ela é temporária, não é? Sim. Ela é verdadeira até que eu desconstrua e acredite em outra coisa, não é? Eu percorro um outro caminho que me faça ver aquele fenômeno sobre um outro prisma, sobre um outro olhar, uma outra leitura. Então, as verdades, elas não são inflexíveis, né? Elas são sempre mudadas, são sempre transformadas. Então, voltando lá, para a gente já caminhar para o encerramento, os professores que não dominam muito a tecnologia, eles, ou que dominam ainda na fase principiante, eles podem utilizar o blog. O blog também é gratuito, não é?
Mas para a gente construir um blog, a gente tem que estudar, que existem tutoriais na internet explicando direitinho, e é preciso que o professor, ao postar as coisas no blog, ele tenha uma organização. Senão o aluno vai entender nada, que vira uma colcha de retalhos. O aluno sabe aonde percorre, ele tem que separar por conteúdo, se ele trabalha com mais de conteúdo, ou por série direitinho. Ter muita cautela com o que vai escrever, porque se um professor de português trazer se está correto, porque a gente, um professor, postar, publicar um texto com erro que fere a norma culta da língua portuguesa é inadmissível, né? Então, se a gente tem alguma dificuldadezinha, então peça alguém para fazer a leitura, para que aquele texto que a gente coloca lá não coloque a gente numa situação constrangedora, não é? E eu fico muito preocupado também, professora, que eu tenho observado ao longo do tempo que os professores estão copiando muito material da internet e distribuindo, né? Isso a gente tem que pensar sobre 3 aspectos. A questão da propriedade intelectual, não é? A segunda, que quando eu copio uma coisa da internet e coloco para os meus alunos, eu estou copiando, e ao copiar, eu não crio. Então, eu inibo a capacidade criativa do professor, a capacidade inventiva. E o terceiro aspecto que me preocupa é que um objeto de aprendizagem que eu fiz para a minha turma, ele não serve para o Brasil inteiro. Depende do nível cognitivo dos meus alunos, depende da faixa etária. Então, eu não posso sair pegando ali, copiando, fazendo uma coisa de retalho, distribuindo. O professor tem que produzir, ele deve produzir o seu próprio material, o seu próprio objeto de aprendizagem. Então, para a gente fechar, o que eu vou sugerir, já são 18h45, eu trabalho com um software, vamos chamar de programa para ficar mais simples, que chama-se Edlin. Eu te passei pelo WhatsApp. Uhum. O Edlin, ele ele não ocupa espaço no computador, você baixa, tem que baixar a última versão dele, porque senão ele não roda no navegador, porque eu trabalho com flash, então ele estava bugando, eles fizeram uma correção, tem que baixar a última versão dele. É o Edlin. O Edlin, ele é adequado para o ensino fundamental, principalmente os anos iniciais, tá? Ele tem 51 opções de jogos educativos. O professor só vai lançar. Ele só vai lançar. Está pronto. Os jogos, não. O esqueleto está pronto. Você vai criar cruzadinha de acordo com as suas palavras. Já está pronto. O esqueleto já está pronto, né? O professor pode fazer caça-palavra, palavra cruzada, palavra secreta, jogo da memória, quebra-cabeça, arrastar imagens, textos, operações com frações, matemática. Nós temos também o Linux educacional, né? Que também tem várias atividades já prontas. Temos o TinyTap, perfeito para a educação infantil, ele é italiano, também te mandei, te encaminhei, para crianças da educação infantil, que ainda não leem, bem interativo, bem assim, a criança já percebe o que vai ser feito, geralmente quebra-cabeça, mas são várias atividades. Temos o Eclipse Crossword, que a gente constrói palavras cruzadas. Temos também o Google Docs, que a gente pode fazer questionários, né? Quero fazer uma prova, ou eu quero fazer uma avaliação diagnóstica, eu faço uma avaliação no Google, no formulário Google, perfeita, com a minha cara, vou customizar aquele formulário de acordo com a minha turma, coloco um fundo mais infantil, um fundo mais sóbrio, de acordo com a faixa etária dos meus alunos. Posso pedir para os alunos fazer também no Google Docs atividades colaborativas, construir apresentações em conjunto. E temos também o Google Meet, que permite ao professor hoje, que tem uma conta no Gmail, estabelecer uma conexão, uma videoconferência com até 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, ele pode marcar um horário, né, com os pais, né, dos alunos, né, com os alunos juntos ali, e fazer essa conexão e atender ali por áudio, né, e vídeo, ter uma videoconferência, e solucionar as dúvidas que tem, que os alunos apresentam. O que nós não podemos é jogar e largar.
Aí eu vou falar para educação à distância, sim. Jogar assim não dá, porque isso não é educação à distância. Então, acho Júlio, uma coisa, antes de você encerrar, é uma coisa que eu ando acompanhando também, como é que eu, professora da educação infantil, ou das séries iniciais, ou do ensino médio, ou das séries finais do ensino fundamental, faço para aprender a usar os softwares. Porque você está falando, faz questionário por aqui, por ali, faz jogos, mas é porque você já domina. Você aprendeu isso onde? no pai Google. No Google eu aprendo tudo. Tudo. O professor tem que ter iniciativa. Ele tem que ir lá no YouTube. Como eu faço um formulário no Google? Explica, são dezenas, centenas de tutoriais muito simples que ensina tudo. Então Então, eu tenho, a gente eu vai, como, a gente vai Google que a gente encontra tudo, mas é se eu preciso ter. dar uma pitadinha aqui de Sônia, né? Tem que ter. E eu desconfio um pouco do Google, um pouquinho, tá? Não é muito não, porque eu tenho procurado ele muito. Mas eu indicaria cursos, por exemplo, a Alexia, professora aqui da UFO, ela vai dar um curso para professores entenderem mais sobre essa área. Será que não seria o momento de você, que domina muito, outros professores, assim como a iniciativa da professora Alexia, começar a nos instrumentalizar? Sim. Porque o Google ele tem uma linguagem que não é nada afetiva, é técnica. É Faça bastante. isso, faça aquilo outro. Eu vou formar um monte de robozinho, eu não quero isso. Eu quero que as crianças aprendam pensando com afetividade. São seres humanos. Eu indicaria você, indicaria a Alex, indicaria o Nicolas, um tanto de gente que. O Kaká, sabe? Essas pessoas que dominam, que gostam, e que quando fala, por exemplo, quando você fala, eu vejo afetividade, eu vejo pertencimento. Você domina essa área, é sua área de tranquilidade, de conforto, né? E isso é que nos inspira a aprender. Pensa para você ver, eu perguntei, como é que a gente aprende, né? Como é que a minha estrutura cognitiva vai se organizar com conteúdo, com as relações da EAD que eu tinha? Eu fico pensando que muitas pessoas não tiveram oportunidade. Muitas pessoas tiveram oportunidade e foram no caminho que não, que eu pessoalmente não considero mais adequado. E você aprendeu muito. Então, por que você não aproveita agora e organiza um curso disso para os professores da educação básica, tá? Eu, professor, eu até me inscrevi no curso, eu recebi o convite Ah, da Alexia. da Alex, sim, até me inscrevi assim que recebi de manhã, já fiz inscrição, mas ainda não saiu o resultado não, porque a Mara me disse que nas 2 primeiras horas já tinha bombado as inscrições, então deve estar fazendo Eu uma semana, imaginei, eu né? imaginei. Não sei como que vai ser. Agora, professor, você tocou num ponto muito importante. Se eu não tenho domínio de tecnologia nenhuma, fica complicado eu construir um objeto de aprendizagem. Então, eu tenho que começar a me esforçar, eu tenho que começar a me interagir com as tecnologias para que eu avance, porque não tem como a gente negar mais as tecnologias. Ela tem que fazer parte. Sim, Ela vai fazer parte, né? Já faz vai, parte do vai. cotidiano de todo mundo. E a última questão que eu vou colocar para a gente encerrar é que nós estamos falando assim, parece que nós atendemos todos os alunos, mas não. Há uns 15 dias, a representante da Unesco aqui no Brasil disse que 70% dos nossos alunos da educação básica não têm computador com acesso à internet. Então, quando a gente propõe um blog, a gente propõe um Google Sala de Aula, parece que todos os alunos têm um computador com banda larga em casa. E não é a realidade da escola pública. Não é essa a realidade. Então, é preciso tem, né, instrumentalizar, né, políticas públicas para facilitar que essas pessoas, essas famílias mais carentes tenham acesso
ao computador e a uma internet banda larga mais barata para que eles possam Sim. pagar. Nós vamos continuar privilegiando alguns, nós não vamos ter educação para todos, nem no presencial e nem à distância, nem na educação remota, nem na educação online. Júlio, eu agradeço muito, né, a sua presença, o seu conhecimento, a sua disponibilidade de partilhar conosco, e nós vamos continuar conversando toda segunda-feira. Toda quarta nós postamos no Insta, hashtag Hora da Chamada. E nessa hora da chamada, vocês, professores, podem fazer perguntas, sugerir temas, inclusive a live do Júlio foi proposta por professores que nos assistem. Segunda-feira que vem, nós vamos estar com o professor Carlos Henrique Carvalho. Foi sugestão dos alunos da pós, dos coordenadores de curso de pós-graduação, nós vamos conversar um pouco sobre as incertezas. E depois, na outra segunda, nós vamos estar com o Justino, com o professor Justino, vamos voltar a discutir modelos de aprendizagem, riscos que ele corre ao ensinar, criatividade, que é uma coisa que eu percebo em você, e é isso, né? Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e agradeço muito, tá bom? Falta 4 minutos para a sua despedida. Ah, sim. Eu que fico assim, feliz, professora, né, de estar em contato com você de novo, né, na situação virtual, mas como eu coloquei no início, né, a questão da presença hoje já é muito questionada, a presença, né, física, né? Então eu me sinto presente, me sinto ao seu lado, me sinto ao lado dos colegas, estou acompanhando aqui algumas pessoas que eu conheço, agradecer também aqueles distantes, não é, que eu não conheço, mas que participaram, e coloco-me à disposição de você, dos colegas, para a gente pensar. Eu até tinha uma plataforma de cursos, eu tinha essa plataforma, até tinha o Moodle mesmo, mas eu desativei por falta de procura. Então, eu estava mantendo, eu Quem estava sabe, hein? mantendo Nós e vamos... tive muitos colegas que fizeram curso comigo, sabe? Bem afetivos, bem didáticos, bem pedagógicos, sabe? Mas, Ai, que delícia. mas vamos Que adiante. delícia. Então, eu queria agradecer aos mineiros que estiveram conosco, Campo Belo, Divinópolis, Sabará, Diamantina, o Joaquim, que eu estou em dúvida de novo, eu sei que é no sul da Bahia, né, Joaquim? E quantas pessoas de Minas e do Brasil todo têm partilhado conosco dessas nossas dores, das nossas angústias, das nossas alegrias, da nossa vontade de vencer, de ensinar o outro, de trocar aquilo que sabemos, né? Se o conhecimento ele está disponível, ele deve ser partilhado. E tem uma coisa muito bacana, Júlio, que mesmo na EAD, quando eu abro a boca, as pessoas sabem das minhas crenças. Na EAD, quando eu posto o texto e eu leio, eu também sei das suas crenças. Então, precisamos construir um homem melhor, tá? Muito obrigado e espero vocês segunda-feira, Nova Viçosa. Ô, Jaquim, Nova Viçosa. É isso. Muito obrigada a todos e até segunda-feira com o professor Carlos Henrique, tá? Boa noite. Boa noite, um abraço. Salva primeiro. Salva. Salva. Dá pra ela.